gosto de começar com tipos de distâncias, porque é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais chatinho. Então, quando vocês estão com a mente fresca, o início da aula, eu prefiro começar com tipos de distância. Os tipos de distância são 4. A distância de segmento, a gente já até falou sobre isso. Distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. Tirando a distância de segmento, eu quero que vocês sempre lembrem do início e o fim. Já vou explicar melhor. Então vamos ver a distância de segmento para começar. Distância de segmento é a distância entre o seu veículo e o que vai à frente. Distância de segmento é a distância do seu veículo e o veículo que vai à frente. No código diz que na cidade é só você deixar o espaço de um veículo do veículo da frente. E que nas rodovias você faz a regra de 2 segundos. A regra de 2 segundos, você pega um ponto da via, que pode ser uma árvore, pode ser um poste, uma pedra. No caso aqui, ó, o motorista do carro azul, ele pegou a árvore aqui como um ponto fixo. Ele marcou a árvore. Quando o carro amarelo passou pela árvore, ele vai contar 1, 2, são 2 segundos, né? Para que o carro dele passe pela árvore. Então diz o código que você está a uma distância segura. Isso é o que diz o código. A minha opinião, a distância segura é aquela que você não bate no veículo da frente se ele parar bruscamente. Essa é a distância segura. Sim, mas qual é a distância? A que você não bate. Se você bateu, não estava na distância segura. Vai depender de N fatores. Vai depender do estado dos seus pneus, da qualidade do seu freio, das pastilhas do freio, das lonas, se está num dia chuvoso, se está num dia seco. Vai depender do peso do seu veículo, vai depender da velocidade que você está pilotando. Então são tantas variáveis que eu não vou dizer que fica a 10 metros, fica a 5 metros, porque não é garantia. E lembrando que o código não diz que o veículo da frente não pode parar bruscamente. Ele pode parar bruscamente para evitar um acidente. Quem tem que evitar o acidente, quem está atrás. Manter a distância entre o seu veículo e o que vai à frente. Quer perguntar, Renato? Não. Não? Não. Beleza. Então, se o veículo da frente parou por qualquer que seja o motivo, parou porque viu um buraco, parou porque tinha uma criança, parou porque tinha um cachorro, tá falhando para todo mundo ou só para a Andresa? As outras pessoas me ouvem bem ou só a Andresa? Tá de boa, tá de boa. Então, infelizmente, só para a Andresa pedir para que ela atualize aí, né? Sabe o que acontece, né? Pode acontecer com qualquer um, até comigo, como se eu fosse melhor do que alguém. Então, recapitulando, tem que se manter a distância do veículo da frente. Distância de segmento, ela também pode vir com o nome de distância segura ou distância de segurança. Distância de segmento, distância segura ou distância de segurança. Nada mais é que a distância que você mantém do veículo da frente. Simples assim. Distância que você mantém do veículo da frente. Até aí tá tranquilo? Show. Pronto. Então, distância de segmento, ou distância segura, ou distância de segurança, distância que se mantém do veículo da frente. Agora vai complicar só um pouquinho. Eu quero que a partir dessas outras 3 distâncias que tem, vocês sempre se atentem para o início e para o fim. Se você se atentar para o início e para o fim, vai ficar fácil. Distância de reação é a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto. A distância percorrida desde o momento que o perigo é visto. O perigo aqui que ele está falando é o cachorrinho. O cachorrinho está lá parado no meio da pista. Então, o início é o avistamento do cachorrinho. É o início.
avistamento do obstáculo, avistamento do perigo, é o início. Então está o Renato dirigindo a Lamborghini dele, lá na Mozart Pinheiro de Lucena. Lá na frente ele vê um cachorrinho. O que ele pensa? Ele viu o cachorrinho, esse foi o início, ó. Viu o cachorrinho. Ele foi pensar o que fazer. Esse tempo que ele está pensando o que fazer, o carro está em movimento. Ele está a 60 por hora na Lamborghini, o carro está em movimento. Até que ele decide, rapaz, eu vou frear para não machucar o cachorro, né? Esse tempo que ele viu até o tempo que ele decidiu, o carro está em movimento. Então ele decide frear. Ele pisa no pedal do freio. Pronto. Isso aí é o fim da distância de reação. Por quê? Porque ele reagiu. O momento que ele avista é o início. Avistou o obstáculo. O obstáculo aqui é um cachorro. É o perigo, né? Que pode bater, né? Esse é o início. Então o início é o avistamento do obstáculo. E o fim é quando ele pisa no pedal do freio. Aí se encerrou a distância de reação. Foi a distância que ele andou do momento que ele viu o obstáculo até o momento que ele pisa no pedal do freio. Pronto, nome disso, distância de reação. E aí, o que é que vocês me dizem? Está complicado até agora ou está tranquilo? Vocês vão ter que decorar o início e o fim da distância de reação. O início, avistou o obstáculo. O fim, quando ele pisou no pedal do freio. Agora, pronto. Então, o que é que eu quero que vocês lembrem? Distância de reação. O início, quando ele vê o obstáculo, no caso, o cachorrinho. O fim, quando ele pisa no pedal do freio. Pronto, encerrou a distância de reação, ele reagiu, pisou no freio, distância de reação. Vamos para o próximo, a próxima distância. A próxima distância se chama distância de frenagem. A distância que o veículo percorre desde o momento em que é acionado o pedal do freio. Então, deixa eu ver se eu entendi. A distância de reação iniciou quando o obstáculo é visto. E ela se encerrou quando pisou no pedal do freio. O que encerrou a distância de reação iniciou outra distância, que é a distância de frenagem, que é do acionamento do pedal do freio até a imobilização total do veículo, até ele chegar na velocidade zero. Quando ele pisou no freio, ele estava a 60 km por hora. Ele pisou no freio, foi 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Imobilizou o veículo. O nome dessa distância, do momento que ele pisou no pedal até imobilizar o veículo, distância de frenagem. A distância de frenagem das três distâncias que a gente vai ver aqui é a única que começa com acionamento do pedal do freio. É a única que começa com acionamento do pedal do freio. Então fica tranquilo de lembrar. Começou com acionamento do pedal do freio, distância de frenagem. Frenagem significa frear. Então, começou quando pisa no pedal do freio, é distância de frenagem. E ela se encerra com a imobilização total do veículo, quando ele para a velocidade zero. Distância de reação. Avistou o obstáculo. Dá para repetir o da frenagem, professor? Tá, vou já chegar lá. Distância de reação. Quando avistou o obstáculo. Começou a distância de reação. Ele vai pensar o que fazer, decide frear. É o Renatão na Lamborghini. Quando ele pisa no pedal do freio, acabou a distância de reação. Ela se iniciou com o avistamento do obstáculo e se encerrou com o acionamento do pedal do freio. Acabou a distância de reação. Só que o que acabou uma distância, que é o pisar no pedal do freio, acabou a distância de reação, iniciou a próxima distância, que é a distância de frenagem. Ela começa com o acionamento do pedal do freio e ela termina quando o carro para, quando ele chega na velocidade zero. O Renato decidiu pisar no freio, encerrou a distância de reação e já iniciou a distância de frenagem. Ele estava a 60 por hora, foi diminuindo 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Pronto. Se encerrou a distância de frenagem. Ela iniciou com o acionamento do pedal do freio e se encerrou com a imobilização do veículo.
A distância de frenagem é a única distância que começa quando aciona o pedal do freio. É a única que começa quando aciona o pedal do freio. E aí, Ricardo? Tá complicado, irmão? Alguém me ouve aí? Tá de frenagem, professor, porque eu estou meio goró aqui ainda. A de frenagem. Pisou no pedal do freio até o carro parar, distância de frenagem. Pisou o pedal do freio até o carro parar, distância de frenagem. Simples assim. Vai ficar mais ruim agora, na próxima. Deixa eu mostrar aqui a próxima. É a distância de parada. Ele é a junção das duas distâncias. A distância somada desde que o momento em que o perigo é visto. Olha aqui, ó. A distância de reação começou quando o perigo é visto e terminou no acionamento do pedal do freio. A distância de frenagem começou quando acionou o pedal do freio até o carro parar. Quando você junta as duas, você tem a distância de parada, que é a distância somada desde o momento em que o perigo é visto até a parada total do veículo. O nome dela é distância de parada, é a soma das duas distâncias. É o início de uma e o fim da outra. A distância de parada ela tem o início da distância de reação e o fim da distância de frenagem. É a distância de parada. É a soma das duas, o início de uma e o fim da outra. Complicou, Renata, aí agora? Tá legal aqui. E o Ricardo, tá tranquilo? Mais ou menos. Explica a distância parada de novo. Vamos aqui para a próxima aqui para ver se fica mais fácil. Tá aqui o Renatão na Lamborghini, ó. Renatão na Lamborghini, lá na Mozar Lucena. Tá aqui o Renatão na Lamborghini. Ele vinha andando, cantando, né? Vinha andando e cantando, Renatão, cantando. Até o momento que ele olhou para frente e viu o cachorrinho. Tá aqui o cachorrinho aqui, ó. Ele viu o cachorrinho. Ele vinha alegre, saltitante, cantante, né? O Renatão. Chegou a um certo ponto, ele viu o cachorro. Opa! O avistamento do cachorro iniciou o que? A distância de reação. É o avistamento do obstáculo. Iniciou a distância de reação. Ele ficou pensando o que fazer. Nesse momento que ele está pensando o que fazer, o carro está se movimentando. Até o ponto que ele, macho, eu vou frear. Aqui ele pisou no pedal do freio. Ó. Bumba, ele pisou no pedal do freio. Começou acabou a distância de reação. A distância de reação começou quando ele viu o obstáculo, se encerrou quando ele pisou no pedal do freio. Acabou a distância de reação. Que foi o momento que ele avistou o obstáculo, pensou o que ia fazer e decidiu, vou pisar no freio. Quando ele decide pisar no freio, acabou a distância de reação. Só que a mesma pisada que acabou a distância de reação iniciou a distância de frenagem. Ele estava aqui a 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Parou o carro em cima do cachorrinho, mas não atropelou. Essa distância do momento que ele pisou no pedal do freio até o momento que ele freia o carro, ainda fez até o barulhinho para ver se ajuda. A sonoplastia, né? Então essa distância foi a distância de frenagem. Começando de novo. Renatão vinha cantante. Ele olhou para frente, avistou o cachorrinho. É o início da distância de reação, o avistamento do obstáculo. No caso aqui, o cachorrinho. Esse cachorro é a minha cachorrinha, a Mia. Ficou pensando no que fazer. Pois tu é, mano? Ficou pensando no que fazer. Decidiu frear o veículo. Ele pisou no pedal do freio. Quando ele pisou no pedal do freio, acabou a distância de reação, que começou com o avistamento do obstáculo e se encerrou
quando ele pisou no pedal do freio. Acabou a distância de reação. O que é o fim de uma distância é o início de outra. Ele acabou a distância de reação aqui, ó. Ele acabou a distância de reação aqui quando pisou no pedal do freio. Só que iniciou outra distância, que é a distância de frenagem. Ele vinha aqui a 60, pisou no pedal do freio, foi diminuindo 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Imobilizou o veículo sem atingir o cachorrinho. Essa distância do momento que pisou no pedal do freio até parar o veículo é chamada distância de frenagem. E é a única distância que inicia com o acionamento do pedal do freio. É a única distância que inicia com o acionamento do pedal do freio. Mas como assim é a única? Porque a distância de reação e a distância de parada inicia com o acionamento, com o avistamento do obstáculo. A distância de reação iniciou com o avistamento do obstáculo e se encerrou quando pisa no freio. A distância de parada iniciou do mesmo jeito, com o avistamento do obstáculo, só que ela só se encerra quando ele para o veículo. A distância de reação é a soma das duas. Não, a distância de parada é a soma das duas. Foi a distância de reação mais a distância de frenagem. A distância de parada é a soma das duas. É o início da distância de reação e o fim da distância de frenagem. A distância de parada começa quando avista o obstáculo e se encerra quando ele para o veículo totalmente. E aí? Muito difícil, muito fácil, tranquilo ou complicado? Difícil. Maneira que eu acho mais fácil de vocês decorarem isso. Está aqui as distâncias. Distância de reação, distância de frenagem, distância de parada. O início da distância de reação, quando o perigo é visto. O fim, quando pisa o pedal do freio. Distância de frenagem é a única que começa quando pisa o pedal do freio. É a única que começa quando pisa o pedal do freio. A única. E ela se encerra com a parada total do veículo. A distância de parada começa quando o perigo é visto. E se encerra com a parada total do veículo. Então, a maneira que eu acho mais fácil é essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui. Distância de reação, quando o perigo é visto. É o início. Se encerra quando pisa o pedal do freio. Distância de frenagem é a única que começa quando pisa o pedal do freio. A única. E ela se encerra com a parada total do veículo. Já a distância de parada começa com o início da distância de reação, que é quando o perigo é visto, e se encerra com o fim da distância de frenagem, que é a parada total do veículo. E aí, está muito complicado ou está mais ou menos? Essa daí melhorou, professor. Aí manda para nós, esse bicho aí. Então, eu vou mandar para vocês agora as questões. Eu quero que vocês façam 4 questões. Quero que vocês façam 4 questões. Deixa eu olhar aqui. Volta aí só esse distância de parada aqui, só para me escrever, professor, esse negócio de distância de parada aí. Espera aí, só um minuto. Eu vou mandar o slide, não precisa nem escrever não. Deixa eu mandar aqui as questões. Direção defensiva, tá aqui. Então, eu quero que vocês façam, das questões que eu enviei, vocês façam a questão 5, 28, 29 e 33.
Quinta questão. A distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Olha aí, ó, desde que o perigo é visto. Eu sei que já esse é o início, desde que o perigo é visto. Pode ser distância de reação ou pode ser distância de parada. Porque a distância de frenagem começa com acionamento do pedal do freio. Então, desde que o perigo é visto, ou é distância de reação ou é distância de parada. Vamos ver o fim, desde que o perigo é visto até parar. Opa! O perigo é visto até parar, a distância de reação se encerra quando pisa o pedal do freio. Até parar, o início quando o perigo é visto, até parar é uma distância de parada. Então vamos lá. O item A, distância de reação, ela se inicia quando o perigo é visto, está batendo. Mas ela se encerra quando pisa o pedal do freio. Então não é do enunciado, dispensa o item A. O item B, distância de segurança, é a distância que você mantém do veículo da frente. Não tem nada a ver com o enunciado, dispensa o item B. O item C, distância de frenagem, é a única distância que começa quando aciona o pedal do freio. O enunciado não fala nada de pedal do freio. Dispensamos o item A, dispensamos o item B, dispensamos o item C. O item D, distância de parada. Deixa eu ver, distância de parada, ela inicia quando o perigo é visto e se encerra quando o veículo para. Então, achei a questão, o item no caso. Quinta, item D de dado. Acho que a outra questão, acho que é a 28, né? Vigésima oitava. É dever do condutor guardar distância de segurança. Opa, distância de segurança, também chamada de distância de segmento, também chamada de distância segura. Distância de segmento, ou distância de segurança, ou distância de segura, a distância que você mantém do veículo da frente. Então vamos para o item A. Quando a velocidade for superior a 60 km por hora. Não tem nada a ver, né? Distância de segurança é a distância que mantém do veículo da frente. O item B. Quando estiver atrás de um coletivo, quando estiver atrás de qualquer veículo, né? Quando você estiver atrás de qualquer veículo, não só de um coletivo. O item C. Quando estiver atrás de uma motocicleta, de qualquer veículo. Então dispensamos o item A, dispensamos o item B, dispensamos o item C. O item D, sempre entre o seu veículo que segue à frente. Pronto. Ele generalizou o seu veículo e qualquer veículo que segue à frente. Então, 28º item D de dado. Até o momento, tá tranquilo? Tá, só um instante aí, professor. Só para interpretar essa questão aqui. Posso continuar, Renato? Só um pouquinho a 5 aí de novo, a 5, na questão 5. Qual a sua dúvida, meu querido? Pergunte aí. O que foi que você não entendeu? Renato? Ricardo? Eu pensei que era de segurança aqui, o negócio da distância. Que ele viu um cachorro, sei lá o que foi. Tô entendendo não, bicho, me desculpa. Não, que é a distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Que ele viu algo, aí eu pensei que era distância de segurança. Não, aí mas distância de segurança é a distância que você mantém do veículo da frente. Eu errei. Perdoe. Vigésima nona, distância em que se percorre desde que se aciona o freio. Eu não preciso nem olhar o fim, porque a única que começa com acionamento do pedal de freio é a distância de frenagem. Frenagem
acionamento do pedal do freio. Frenagem, acionamento do pedal do freio. Então, não precisa nem saber o fim. Começou com o acionamento do pedal do freio, a única que começa com o acionamento do pedal do freio é a distância de frenagem. E tem a distância de reação, começa quando o obstáculo é visto, se encerra quando aciona o pedal do freio. Só que aqui o item, a questão diz que começa com o acionamento do pedal do freio. Então dispensa o item A, que é a reação. O item B, de segurança ou segmento. Distância de segurança ou segmento, a distância que mantém do veículo da frente. Não tem nada a ver com o que diz anunciado. O item C, distância de frenagem. Distância de frenagem se inicia com o acionamento do pedal do freio e se encerra com a imobilização do veículo, quando o veículo para. Então, é exatamente o que diz anunciado. Dispensamos o item A, dispensamos o item B, o item C já está no páreo. O item D, distância de parada, se inicia quando o obstáculo é visto. Então, não tem nada a ver com o anunciado. 29ª, item C de casa. Trigésima terceira, a distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Desde que o perigo é visto, ou é distância de reação ou distância de parada, que vai dizer quando o perigo, quando se encerra, né? Entender. Até acionar o pedal do freio. Então, quando o perigo é visto, é o início. O acionamento do pedal do freio é o fim. Essa é a distância de reação. Se inicia quando o perigo é visto e se encerra quando aciona o pedal do freio. O item A, distância de reação, se inicia quando o perigo é visto, se encerra quando aciona o pedal do freio. Então, o item A está no páreo. O item B, distância de segurança, é a distância que você mantém do veículo da frente. O item B está dispensado. O item C, distância de frenagem, se inicia quando aciona o pedal do freio. Só que aqui se iniciou quando o perigo foi visto. Então dispensa o item C também. E o item D, distância de parada, se inicia quando o perigo é visto. Está batendo. Só que a distância de parada se encerra quando para o veículo totalmente. Então, não é distância de parada. 33ª, item A, distância de reação. Inicia quando o perigo é visto. Se encerra quando aciona o pedal do freio. 33ª, item A. E aí, pessoal, muito difícil, mais ou menos. Se estudar um pouquinho dá certo. Complicado. O que eu aconselho? Estudem essa tabela aqui, ó. Na minha opinião, a tabela aqui ajuda. Quem teve dificuldade vai ter que estudar essa tabela aqui. Você vai ter que decorar o início e o fim. Aprende o início e o fim. Distância de reação, o início, quando o perigo é visto. O fim, quando pisa o pedal do freio. Distância de frenagem, a única que começa quando pisa o pedal do freio. A única. Distância de parada, inicia quando o perigo é visto, se encerra com a parada total do veículo. Ei, Augusto, uma pergunta. Quando não existe... Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.